Bem, é o momento de ponderar sobre as notícias que vêm de Brasília. Tá? Esse portal, Auditoria Cidadã da Dívida, ele é importantíssimo porque está aí, é um portal, não é um blog. Se ele está dizendo besteira, sendo um blog, o governo poderia estar processando os autores do que aqui está escrito. www.dívida-auditoria-cidadã, sem o tio.org.br. Então, nesse portal, nós temos aqui artigos, inclusive esse gráfico aqui sobre a dívida, né, que colocada, esse gráfico feito sobre as contas de 2009, mostra que os juros e amortização da dívida estão em 35,57%. É um negócio muito sério, né? É algo que de fato incomoda. Agora, quando o governo diz que o corte é para reduzir a dívida e diminuir os juros, ótimo, né? Esse de fato é um bom argumento, que nós não podemos ficar pagando juros eternamente de dívidas que poderiam ser pagas havendo racionalização das nossas contas. E a gente sente que muitos desses projetos que estão por aí são inoportunos, discutíveis, enquanto que outros, extremamente necessários ao povo, marcham em ritmo lento. A questão de saneamento básico, por exemplo, muito séria, né? Agora, é interessante, né, quando o pessoal fala de inflação e diz que os juros têm que aumentar porque a inflação cresceu, né? E usam detalhes, quer dizer, o pessoal que decide sobre os juros do Banco Central, que é a principal sangria fiscal, a principal duto do dinheiro do contribuinte em direção a quem não quer trabalhar, só emprestar. Essa inflação é calculada em cima do transporte coletivo urbano, por exemplo, né, que é decidido pelos prefeitos, que não tem nenhuma preocupação em reduzir, manter tarifas de transporte coletivo, porque ganham mais votos em projetos, em chafariz, em coisas que eles fazem nos últimos meses de campanha. Então a inflação em si, ela tem fatores que não tem nada a ver com a dívida, com o volume de dinheiro em circulação. Muito dessa inflação que nós vimos nesse início de ano, foi consequência de razões climáticas, de perda de produção na região sudeste, por causa das chuvas, seca no Rio Grande do Sul, tá? E tarifas de ônibus, né? Até assunto que foi hoje motivo de manifestação aqui em Curitiba. Então, nós precisamos de algum tipo de escola de economistas que ajudem o governo a mudar o rumo de suas lógicas, né? O Brasil parece que foi o primeiro país do hemisfério sul a ter uma escola de economia liberal.
Talvez exatamente por isso nós somos um dos países que perdeu oportunidades colossais. Entre elas, por exemplo, a indústria eletromecânica. Então, nós tínhamos tudo para implantar aqui uma tremenda indústria eletromecânica. Isso foi travado de todas as maneiras possíveis por luminares da política econômica brasileira, que diziam que o Estado não poderia intervir. Enquanto isso, lá fora, a maior parte desses países que hoje se dizem meio liberais, né, eles tratavam de subsidiar, viabilizar indústrias estratégicas que agora são a marca deles. Com isso, tendo propriedade, tendo tecnologia, tendo recursos para vender produtos, ter indústria. Estão querendo vender até trem de alta velocidade para nós. Não sei se vocês sabem, os custos de um trem aumentam hiperbolicamente com a velocidade média que ele deve atingir. O negócio é vender coisa cara, né? Vender luxo. O povo paga, né? Enquanto isso, aquele que usa o transporte coletivo urbano fica dependendo até dos estudantes para chamar a atenção do prefeito que antes de aumentar a tarifa ele deveria estar se empenhando em reduzir a tarifa, não, talvez assumindo prejuízos, mas trabalhando junto ao governo federal para que os impostos sobre ônibus, sobre combustíveis, sobre tudo que afeta a tarifa, fossem reduzidos e assumindo alguns custos, como, por exemplo, o custo de gerenciamento, implantando a frota pública. Quando Requião era prefeito, nós compramos 88 ônibus articulados, mais 300 e tantos que, infelizmente, o prefeito que sucedeu Requião mandou parar. Se esses ônibus tivessem sido adquiridos e mantida a dinâmica, hoje, nesse edital que existiu para concessão, para outorga de concessões, nós não teríamos só 3 grupos, nós teríamos 3.000 grupos, porque aí o que estaria em jogo seria a competência administrativa e não a propriedade material de ônibus. Lamentavelmente, a ideia da frota pública foi abandonada e com isso nós perdemos uma chance de ouro de baixar as tarifas de ônibus em Curitiba. E naquela época, além disso, o pagamento foi estabelecido por quilômetro rodado, ou seja, e acabar com as áreas de concessão, se bem que mais ou menos a URBS respeitou alguns espaços, que afinal o poder político desses caras é muito grande. E assim, uma série de coisas. O custo da URBS não pesava na tarifa. Hoje é tudo ao contrário. O usuário do transporte coletivo, aquele que paga, é obrigado a manter quem não paga, no meu caso, um idoso, e a manutenções vamos dizer, do sistema. Coisa que antigamente não era assim. Então, a racionalidade, né, vocês vejam, a tarifa de ônibus afeta os juros do Banco Central, que por sua vez aumenta a dívida interna, que leva o governo federal entre o custo do repolho, do alface, do tomate, do ônibus, né, a não promover, vamos dizer, fazer um corte de
50 bilhões no orçamento da União, um objetivo meritório, que é reduzir a dívida, mas uma dívida que se cria também porque alguns tecnocratas do Banco Central entendem que a inflação existe, porque o pessoal está comendo demais, ou deve estar querendo usar ônibus de qualquer jeito, ou coisa assim, afetando inclusive o salário mínimo aqui, que de acordo com a Anfip poderia ser de R$660, e no entanto será de 545. E sem falar na auditoria da dívida como um todo. Quer dizer, nós precisamos de uma discussão ampla e restrita da dívida. Lamentavelmente, aqueles que há 40 anos atrás se diziam de esquerda, hoje estão mais à direita do que os mais conservadores governos do mundo. É uma pena, mas, lá, todo mundo pode ter errado, até nós, até os autores desse portal. Seja como for, o portal existe e está aí para a reflexão de todos os brasileiros. Afinal, faz sentido tudo isso que a gente está vendo no noticiário? Será que o governo federal vai conseguir, através de processos diretos e indiretos de censura, inibir o debate sobre as decisões que tomou? Será que o nosso povo vai ter coragem de reagir ou vai continuar dependendo de meia dúzia de estudantes para dizer aquilo que todos deveriam dizer juntos, que nós já estamos cansados de ser enganados em prosa e verso, a tal ponto de que partido político, essas coisas, perderam sentido no Brasil. Não dizem mais nada. É mais para sindicato, coisa assim. É mais para acobertar gente que não quer trabalhar, que está ali mais para fazer discursinho bonitinho, do que propriamente para contestar, enfrentar poderes eventualmente contrários aos interesses do povo. Gente, vamos reagir, por favor. Se o que estamos lendo aqui é correto, então precisamos de alguém que leve essas questões ao governo e mobilize a sociedade, como nós estamos vendo no Egito, Tunísia e outro lugar. De um jeito ou de outro, nós temos que fazer o Brasil andar, porque nosso desafio não é a Copa do Mundo de 2014. Nosso desafio é saneamento básico, é habitação popular, mas não popular essas coisinhas vagabundas que eles fazem aí. Estradas, portos, aeroportos, energia. Nós não estamos tão folgados quanto às vezes o governo quer dizer. E infelizmente os cartéis estão aí, os lobbies estão aí. No Brasil nós temos até há muito tempo instalado o lobby dos aerogeradores, por exemplo, e faz de tudo para que o povo pague por esses ventiladores importados. Então, são coisas assim que nos entristecem e preocupam. Até onde tudo isso é necessário, é justo, é correto? Ainda bem que temos a internet aí para colocar, discutir, batalhar em torno das teses que os amigos colocam para conhecimento nosso.